Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Meu nome é José Victor e hoje eu estou aqui para orar com você. Por isso já peço que você se inscreva neste canal e ative o sino das notificações e deixe seu like, porque assim o YouTube entende que este vídeo é relevante e envia para mais pessoas. E não saia do vídeo, permaneça no vídeo, porque após a meditação da Palavra de Deus, nós estaremos orando. Amém? Vamos ler o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 1, a partir do verso 1, está escrito: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Este texto, o qual nós lemos, é um texto lindo da Palavra de Deus. O Salmo de número 1, o qual o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, procura mostrar as consequências e as bênçãos e a importância daqueles que obedecem à palavra de Deus e também as consequências daqueles que vivem uma vida ímpia e desobedecem à palavra de Deus. E o salmista, ele começa dizendo: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, ele começa dizendo bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela é e traz um significado de alegria. Ou seja, como o Senhor Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 5, quando ele profere sobre as bem-aventuranças, lá também está escrito a palavra bem-aventurado. Ou seja, é alegre. É alegre o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, segundo as ideologias, segundo o sistema deste mundo caído e pecaminoso. E a Bíblia, ela nos alerta que nós devemos nos separar do mundo. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimigo de Deus. Todo aquele que se constitui amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, o salmista, ele diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o sistema pecaminoso, que não anda segundo os costumes pecaminosos e mundanos. Ele diz: e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os pecadores são aqueles que cometem e ferem a lei de Deus. São aqueles que erram o alvo, porque pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo daquilo que Deus, Ele nos ordenou que obedecêssemos. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é aquele que não andam com as pessoas que desobedecem a Deus. E a Bíblia prossegue: nem se assenta na roda dos escarnecedores. E bem-aventurado o homem que ele não se assenta na roda dos zombadores, daqueles que blasfemam contra Deus,
daqueles que zombam da palavra de Deus, daqueles que dizem coisas absurdas contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda com esse tipo de pessoas. E a Bíblia prossegue dizendo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o homem, o servo de Deus, o homem ao qual Deus agrada, ele não está no meio dos escarnecedores, ele não vive uma vida de pecado, não. O seu prazer, a sua alegria está na meditação da lei do Senhor, ou seja, da palavra de Deus. Este salmo ele nos conecta ao Velho Testamento, a história, mais precisamente, do povo de Israel, o qual Deus ordenou para que meditassem na sua lei. Como no livro de Josué, ele ordenou para Josué que meditasse no livro da sua lei, e que ele meditasse de dia e de noite, constantemente. E como Deus ordenou naquele tempo, também ordena para todos os dias, ordena para mim e para você, para nós meditarmos na palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus é que tem a vida eterna. Somente na palavra de Deus que nós encontramos Cristo Jesus, o qual nos conduz à vida eterna. E o salmista ele diz que essas pessoas serão como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, o salmista, inspirado pelo Deus Espírito Santo, ele compara os servos de Deus, aqueles que vivem conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra de Deus, a uma árvore frutífera, a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E ele faz esta comparação porque o Senhor Jesus, ele diz mesmo que ele é a fonte da água da vida. Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, nós somos alimentados por esta fonte, a qual nenhum outro bem consegue preencher. Jesus Cristo, ele é a fonte da água da vida, e ele é suficiente para a nossa alma. E se estivermos alimentados por essa fonte, nunca mais nós teremos sede. Nós seremos como árvores frutíferas, plantadas junto a ribeiros de águas. E o resultado disso, nós produziremos frutos na presença do Senhor. E esses frutos agradam a Deus. Por isso, eu digo a você que você deve obedecer a palavra de Deus, deve arrepender-se dos seus pecados e entregar a tua vida a Jesus, porque somente Ele é a fonte de água da vida. Pois assim como o salmista ele diz, você também será uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E a Bíblia diz, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham. Ou seja, no tempo próprio, você dará frutos na presença de Deus. E suas folhas não irão murchar. As suas forças, elas não irão acabar, porque Deus revigorará as suas forças. E o salmista, ele prossegue, dizendo, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios, eles não tomam posse dessas bênçãos de Deus. Os ímpios, o salmista os compara como
a palha que o vento espalha. Ou seja, os ímpios, no final das contas, eles não têm direção. Eles vivem uma vida de qualquer maneira. Ao contrário de nós temos sim direção, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz, o salmista ele prossegue: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A Bíblia diz que os ímpios, aqueles que andam no pecado, aqueles que desobedecem a Deus, a Bíblia diz que eles não permanecerão diante do juízo de Deus. E o juízo de Deus se aproxima, o juízo final. Os ímpios, com certeza, eles não vão subsistir, eles serão condenados. Eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O juízo de Deus virá sobre eles. E a Bíblia diz que não permanecerá nem os pecadores na congregação dos justos, nem aqueles que usam de engano na presença de Deus irão permanecer. Nem aqueles que são hipócritas, a Bíblia diz que não irão permanecer diante da congregação dos justos, diante dos servos de Deus que adoram a Deus em espírito e em verdade, com um coração sincero perante Ele. A Bíblia diz que os ímpios não irão subsistir. E a Bíblia, ela finaliza: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a vida de cada um. E sabe aquele que faz o bem. E sabe aquele que vive uma vida íntegra diante a presença de Deus. E Deus também conhece aqueles que vivem uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida de desobediência aos mandamentos de Deus. E por isso que Deus conhece. Ele conhece o andar de cada um. Você viu aí no Salmo as bem-aventuranças. Você viu as bênçãos daqueles que servem a Deus e que procedem de maneira justa. A Bíblia, ela nos mostra, sim, essas bênçãos, mas a maior de todas elas, dentre todas as mostradas nesse salmo, é a salvação. Porque esse salmo ele fala de prosperidade, mas a prosperidade, ela não é só no meio material. Muitas pessoas possuem muitas coisas, mas não são prósperas. A prosperidade de verdade é ter a salvação do Senhor Jesus Cristo, é ser salvo pela graça, é ter a vida transformada. Esta é a maior bênção, esta é a maior prosperidade que um homem pode ter. Por isso, eu quero dizer a você que você se arrependa dos seus pecados. Se caso você está procedendo de maneira ímpia, se você não obedece aos mandamentos de Deus, eu quero te dizer, arrependa-se dos seus pecados e aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. E também obedeça a sua palavra e medite na Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a inerrante, ela é a infalível, ela é a imutável e a sempre atual palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que assim você será bem-aventurado, você terá alegria em viver. Porque todo aquele que tem certeza da sua salvação, ele tem alegria em viver para Cristo. Por isso hoje arrependa-se dos seus pecados e entregue a tua vida a Jesus. Amém? Eu estarei orando com você e peço que você volte o seu coração para Deus. Senhor Deus eterno, maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua presença. Senhor, nós lemos aqui, ó Pai amado, na tua palavra, no livro de Salmos,
Ó Deus, ó Pai amado, o qual no Salmo 1, o salmista inspirado por Ti, ele diz, meu Pai: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ó Pai amado, a Tua palavra diz, meu Deus, que é bem-aventurado, ou seja, que é alegre, aquele que assim procede, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, por isso eu oro, Senhor, em favor desta pessoa que irá ver este vídeo. Espírito Santo, que o Senhor venha convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Jesus Cristo, que ela possa ser, que ele possa ser, Senhor, esta pessoa o qual o salmista descreve, esta pessoa, Pai amado, que é bem-aventurada, que obedece a sua palavra. Senhor Jesus, eu lhe peço, Senhor, que esta pessoa, Pai, venha meditar na Tua palavra, pois só a Tua palavra, Senhor, contém, Senhor, a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, venha salvar, meu Deus, esta alma. Espírito Santo de Deus, Senhor, venha convencer, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha salvar, Senhor, que o Senhor venha transformar, ó Pai, a fim, meu Deus, que ela venha desfrutar destas bênçãos, meu Pai. E a maior bênção que o ser humano pode ter é a salvação. Que ele venha, Pai, desfrutar das bênçãos da Tua palavra. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.